Aqui em Jeremias, no capítulo 14, do versículo 11 ao 16, diz assim, ó: Disse-me mais o Senhor: Não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: Os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem: Nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade. A nação de Israel havia apostatado da fé. Durante muito tempo, Deus havia levantado profetas para exortar a nação, para levar a nação de volta aos trilhos da palavra do Senhor. Mas a nação quis permanecer no pecado. Dura cerviz. Deus levanta profetas, mas o povo tinha profetas segundo as suas cobiças. Profetas que profetizavam engano. Profetas que corroboravam as suas práticas pecaminosas. E a nação havia rejeitado os homens de Deus, os verdadeiros profetas do Senhor. E o que aconteceu foi que chegou a um ponto em que o juízo de Deus seria derramado sobre a nação. Deus então fala para Jeremias que o povo sofreria as consequências da sua apostasia. E Jeremias, ao interceder pela nação, começa a dizer para Deus: Senhor, mas os profetas estão profetizando para o povo que eles experimentariam verdadeira paz. Deus então fala para Jeremias que os profetas que profetizavam falsamente seriam punidos. Lá no versículo 16, Deus não isenta o povo da sua responsabilidade e diz que o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém. A nação iria experimentar as consequências do seu erro. A nação iria experimentar as consequências de darem ouvido aos falsos profetas. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito semelhante. Os irmãos podem observar por aí escândalos, homens que se dizem pastores, profetas, pregadores do Evangelho, que se reúnem para debater temas tão importantes, tão sérios, e eles brincam, debocham, fazem gracejos com temas tão sérios, tornam comum aquilo que é santo. Hoje, pessoas que se dizem pastores, profetas, homens e mulheres de Deus, essas mesmas pessoas falam palavrões, jogam na loteria, têm comportamentos completamente contrários àquilo que a palavra de Deus determina como uma conduta para aqueles que são chamados para apacentar o rebanho do Senhor. E esses homens estão defendendo uma libertinagem no meio evangélico. Eles profetizam o quê? Para a nação brasileira, para essa geração? Profetizam paz, prosperidade. Vocês estão ouvindo e vendo por aí homens dizendo: olha, eu sou profeta de Deus para a nação. E essa mesma criatura fala palavrões e diz que isso é normal.
Homens que se dizem pastores, profetas, brincando, debochando da própria palavra num tom de gracejo ridículo. E depois dizem que são arrebatados, que vão até o céu, que Deus fala com eles, que veem anjo face a face. Esses homens e essas mulheres, esses protótipos, vão receber a punição. Aqui no capítulo 14, versículo 14, Deus promete, no versículo 14 e no versículo 15, Deus promete que eles sofrerão as consequências de seus atos enganosos, pecaminosos. Mas no versículo 16, Deus não isenta o povo. Deus não vai isentar o povo porque na sua igreja, no seu ministério, na sua denominação, ou aquele a quem você observa aí pelas redes sociais como o seu guia, não é? O seu orientador espiritual, e porque ele é famoso, porque ele tem um peso nas redes sociais, você prefere ouvi-lo, e porque ele legaliza aquilo que você tanto quer fazer, e ele diz para você, não, isso é normal, isso é normal. Deus não vai isentar você da sua responsabilidade. Eu quero chamar a sua atenção. A sua responsabilidade é com a palavra de Deus. Há uma eternidade que Deus propõe para cada um de nós. E o preço para sermos resgatados de uma condenação eterna foi pago na cruz do Calvário. O Senhor pagou um preço muito alto naquela cruz para nos resgatar da condenação eterna. E o que nós vemos hoje? Ao invés de homens comprometidos com a palavra do Senhor, nós temos visto verdadeiros palhaços de púlpitos protagonizando um verdadeiro deboche a uma obra tão profunda, tão séria, que custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Eles se reúnem para debater de temas tão sérios, tão importantes, e eles fazem desses temas chacotas, ridicularizando através de suas brincadeiras, tornando comum, tornando, digamos assim, né, suave o conceito do que é pecado, relativizando a verdade, e ainda dizem, sou profeta de Deus para a nação. Deus me levantou como profeta para essa nação e eu profetizo prosperidade para essa nação. Eu profetizo vitória para essa nação. Esse país é o país do Senhor Jesus. Essas mesmas criaturas que dizem que falar palavrão é normal e jogar na loteria é normal, brincam com verdades, com ensinamentos sérios, profundos, que Deus trata com muita seriedade. Eles tornam tudo isso um divertimento. As pessoas vão para a igreja em busca de entretenimento, em busca de ocupação, de aparecer, de se mostrar. As pessoas estão em busca do quê? Talvez você esteja dizendo, olha, eu faço parte de uma igreja tradicional, de uma igreja de peso. Pense bem, a sua eternidade é responsabilidade sua. A sua eternidade é responsabilidade pessoal. Deus não isentou o povo porque havia falsos profetas. Quando Adão e Eva caíram em pecado, quando Eva, ela disse, olha, a serpente, Senhor, me enganou.
Deus não isentou Eva da sua responsabilidade. Quando Deus requereu de Adão a sua posição, que ele não deveria ter comido do fruto, ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste. E nós vemos lá em Gênesis que cada um recebeu do Senhor a sua porção, porque cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Nosso objetivo aqui é fazer você pensar um pouco que nós estamos lidando com a eternidade. Estamos lidando com fatos que estão diante dos nossos olhos. E essa gente que se diz líder evangélico, líder cristão, líder da igreja do Senhor, eles estão cada vez mais ricos, o Deus deles é Mamon, estão cada vez mais empanturrados em seus próprios propósitos, em seus próprios deleites, numa vida de abastança, e em troca oferecem para vocês a relativização da verdade. Olha, não é assim como dizem. Não foi assim que a serpente falou para Eva. Deus disse isso? Bom, não é bem assim. O que tem de serpentes nos púlpitos das igrejas, o que tem de serpentes nas redes sociais, dizendo, olha, não é bem assim. Deus disse isso, que se você comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. Não é bem assim. E Eva foi convencida pela serpente a experimentar a desobediência. Você está ouvindo esses homens, essas pessoas, essas serpentes que estão dizendo no seu coração, olha, não é bem assim. Sabe por quê? Porque eles falam aquilo que você quer ouvir. Mas eu quero falar para você. A palavra de Deus deve e tem que ser a sua única regra de fé e prática. Fora isso, a responsabilidade é totalmente sua. Espero que essa palavra ela possa trazer ao seu coração um despertamento. Porque o que nós estamos vendo por aí são pessoas que podem até ter o título de pastor, de profeta, podem até fazer parte de uma grande denominação. Mas essas pessoas, elas não representam o reino de Cristo. Ah, mas eles dão fruto. Fruto de quê? São ministérios grandes. O Senhor Jesus uma vez disse para os sacerdotes, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazer filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E essas pessoas dizem, olha, mas eles estão dando frutos, estão ganhando almas. Para quem que eles estão ganhando almas? O evangelho que não converte? O evangelho que não prega arrependimento de pecado, porque eles mesmos relativizam o pecado? Esses mesmos que se dizem profetas, que falam palavrões, que jogam na loteria, que escandalizam, são esses que estão ganhando almas, se nem mesmo eles se converteram? E você os tem porque os tem como uma referência, porque eles têm um peso, um nome, uma denominação tradicional por trás? Isso não é nada diante da autoridade, da soberania da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela te dá o norte. E fora isso, a responsabilidade, as consequências que virão é totalmente pessoal. Deus não isentou os profetas, mas também não isentou o povo. Eu espero que essa palavra possa trazer ao seu coração despertamento. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.